Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eliane Dávila, sou doutora em processos e manifestações culturais, sou pesquisadora da área do empreendedorismo e estou muito feliz em ser convidada aqui pelo Solon e Sal para ser anfitriã dessa conversa de hoje no programa Geralmente Quinta-feira. Então, é uma honra imensa poder estar aqui com vocês, dividir um pouco do conhecimento e tudo mais que a gente vai falar hoje aqui. Então, fique com a gente, né? Porque vai ser um bate-papo muito legal. E geralmente quinta-feira, né, ele sempre traz tópicos, pautas, né, interessantes para o mundo organizacional, né? Então, normalmente a gente fala aqui sobre inclusão, sobre gestão humanizada, sobre cooperativismo, né, sobre estratégias de inovação e tudo mais, e principalmente sobre pessoas, né? E esse programa de hoje ele tem um foco muito importante, que é essa orientação das empresas para as pessoas, né? E também a gente vai falar um pouquinho sobre o capitalismo consciente, né? Eu e Solon, aqui no Rio Grande do Sul, a gente também lidera o Instituto do Capitalismo Consciente da Regional Sul. Então, a gente vai poder trocar muitas experiências aqui com as nossas convidadas, que eu já vou chamar aqui, né? Que é a Marlene Marchiori. A Marlene Marchiori, depois eu vou pedir para ela se apresentar mais profundamente, né? Mas ela é pesquisadora da área da comunicação, da cultura, é doutora em comunicação aqui pelo estado de São Paulo, e também tem vasta experiência, né, de mentorias e consultorias dentro dessa área. E a Priscila Benck, ela é arquiteta, especialista em neurociência, trabalha com comportamento humano e tudo mais, e também é empreendedora, é pesquisadora dessa temática, né? E hoje a gente vai fazer esse contraponto aí para ver como a gente pode, de certa forma, construir ambientes mais humanizados, né? Realmente orientado para as pessoas, para que a gente consiga ter esse bem-estar de todos, né? E também é óbvio, né, que a gente trabalha com relação a ter mais performance e tudo mais. Então, eu convido as duas aqui, Marlene e Priscila, sejam bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite aqui, né? Boa madrugada, conforme o horário, né? Também. Né? Posso começar, Priscila? Claro. É apenas um olhar humano, significa que nós nos colocamos como pessoas, e eu acho que o privilégio de estar aqui com vocês, de poder trabalhar mais a questão da cultura, da comunicação, para que a gente possa refletir um pouco sobre o nosso comportamento e como nós estamos conduzindo os nossos negócios. Eu acho que isso só faz com que a gente possa ser melhores seres humanos, e quando nós somos melhores seres humanos, naturalmente nós estamos trabalhando no campo da comunicação e das relações, do qual eu tenho paixão, sou mentora, escritora, professora, e gosto de colaborar com as pessoas que querem fazer de uma forma mais, eu diria, diferente hoje, mas essencialmente quando você coloca o sujeito no desenvolvimento dos processos. Então, muito obrigada por estar aqui, é um privilégio poder conversar com vocês e sempre à disposição de nós fazermos o nosso melhor. Obrigada. Que legal. Obrigada, Marlene. Eu também gostaria de agradecer o convite de estar aqui. Para mim, me inspira muito esse tipo de conversa, uma conversa multidisciplinar, né? Que é algo que eu venho buscando cada vez mais, porque a minha formação, então, como a Eliane falou, é na área da arquitetura, mas eu sempre busquei, especialmente trabalhando com sedes de empresas, eu busquei entender de que forma que esses ambientes que a gente criava realmente poderiam impactar na forma como as pessoas se comportavam, né, do bem-estar delas e, consequentemente, na produtividade para as empresas. Então, eu fui buscada aí do lado humano, né, essa compreensão, tentar entender um pouquinho sobre isso. Então, mergulhei um pouquinho na área da psicologia, na área da neurociência, hoje sou especialista em neurociência e comportamento, e acabei entrando na área da arquitetura, então, de uma forma talvez um pouco diferente também, como a Marlene falou, né, me provocando a ser diferente, a ser uma profissional diferente, para realmente conseguir ser mais efetivo na criação desses espaços que fossem, além de simples
espaços atraentes fisicamente, né, a partir de um valor estético, mas também que pudessem realmente ser promotores de saúde e de bem-estar para essas pessoas. Então, esse também é um pouquinho da minha formação, da minha trajetória. Hoje eu me dedico muito também dando aula. Hoje a gente tem uma iniciativa que é a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, a qual eu sou cofundadora, assim como a Qualidade Corporativa é uma outra empresa que presta serviço daí para o mercado corporativo através de projetos arquitetônicos e também consultorias para empresas. Então, é um grande privilégio também estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um papo muito inspirador aí para todo mundo. Sem dúvida, né? E quem está com a gente nos assistindo, né? Eu já faço aqui o convite, né? A gente está pelo YouTube, compartilha esse conteúdo com as pessoas que você acha que vão fazer sentido, né? E também não esqueça de se inscrever no canal COP TV, né? Que também sempre traz muito conteúdo relevante aqui para o nosso mundo corporativo, né? E aí, para a gente iniciar a nossa conversa, enfim, né, começar a pensar sobre essa importância, né, desse olhar mais humano para as organizações e tudo mais, eu sempre penso, né, Gurias, que essa questão das empresas, né, na verdade, são relações de pessoas, né, as empresas são as pessoas se relacionando com outras pessoas, né, gerando impacto, agregando valor para outras pessoas também. Então, na verdade, fica muito difícil, né, a gente apartar essa urgência de se olhar para todos esses stakeholders, né? Pensando agora no movimento do capitalismo consciente, né? Se a gente não olhar para essa cadeia, para esse ecossistema, né? E não incluir todos dentro desse processo, a gente vai construir talvez empresas não tão sustentáveis, não tão ligadas, né, a esse novo mundo que está surgindo, né, que a gente quer realmente construir e ser agente de transformação. E aí, já partindo aqui para a primeira pergunta, né, eu queria ouvir de vocês, né, por que é importante, então, a gente pensar nessa questão das pessoas, né, desse olhar para todos os stakeholders dentro das organizações? Priscila, contigo. Bom, vou puxar um pouquinho pela minha área, e é muito interessante a gente ver como os acontecimentos, né, da humanidade também mudam um pouco a forma e a valorização de algumas questões. Eu lembro quando eu me formei em arquitetura e eu buscava, então, esse olhar mais humano, e eu ia, às vezes, para um empresário que me contratava para fazer um projeto de uma empresa e tentava falar um pouquinho mais sobre investigar, sobre as pessoas que vão trabalhar ali, como é que é a experiência delas, e há um tempo atrás isso era bastante estranho, né? Não, mas eu te contratei aqui para mexer no ambiente físico, por que tu quer falar com as pessoas? E à medida que o tempo vai passando, eu acho que tudo que a gente viveu nesse momento de pandemia também, querendo ou não, abriu um pouco mais o olhar para falar sobre pessoas também em outras áreas, né? Então, vou puxar aqui pela minha. Então, hoje, quando a gente chega numa empresa e a gente vai fazer uma intervenção, e agora pensando nos escritórios, na retomada dos escritórios, né? Como é esse novo layout num modelo de trabalho talvez híbrido, onde a pessoa vai fazer parte do trabalho em casa e parte no ambiente físico do escritório? Então, de que forma vai ser esse escritório? E hoje eu consigo enxergar um pouco mais e consigo ter mais abertura, inclusive, para conversar, né, com as grandes lideranças, no sentido de pensar em como vai ser a experiência das pessoas neste novo espaço de trabalho, seja ele em casa ou seja ele dentro da estrutura física da empresa. Então, é bastante interessante, eu tenho percebido, e queria ouvir muito vocês também, mas em função dos acontecimentos que a gente está vivendo agora, uma possível abertura, um olhar um pouco mais forte para a questão da humanização, e que também está entrando nos ambientes físicos, e que eu acredito que é fundamental, é tudo que a gente sempre vem buscando, né? A produtividade acaba sendo uma consequência do bem-estar e da saúde das pessoas. Então, no momento que a gente coloca o foco nas pessoas, e fazendo um projeto físico falando, né? Quando eu olho para as pessoas, entendo como elas estão se sentindo naquele momento, naquele espaço, e consigo fazer um ambiente que se adapte a ela e não ela ter que se adaptar ao ambiente, eu acho que fica muito mais coerente para que ela possa ter uma performance melhor depois e ter esse retorno para a empresa, né? Então, a intervenção no ambiente físico, ela passa a ser um investimento para um retorno daí depois para a empresa. Acho que eu começaria por aí falando. E tu falaste muito bem, né, dessa conexão, né, Pri, assim, de tudo, né, são ambientes, é a qualidade das relações que vão fazer a diferença, né,
para dizer que é uma empresa humanizada ou não é. Essa qualidade das relações, ela pode ser beneficiada também pelos espaços físicos, né? Esses espaços físicos, eles vão contribuir muito e vão influenciar muito também a nossa performance e o bem-estar também, né? Físico e mental dessas pessoas. Perfeito. Marlene. Estimular espaços também, né, para isso. Com certeza, com certeza. Eu, ouvindo a Priscila, fiquei pensando há muito tempo, na época que eu me formei, Priscila, e foi incrível, porque já naquela época, quando nós chegávamos nas empresas para falarmos sobre comunicação, convivendo com executivos, né, trabalhando em empresas, inclusive dentro da carreira, não só acadêmica, mas na minha carreira de mercado, vamos dizer assim, nós já enfrentávamos o diferencial no sentido de trazer a consciência de que trabalhar com pessoas significava uma mudança de comportamento nossa em relação a ouvir mais, respeitar mais, não orientar tanto. E desde esta época, o que nós percebemos? Nós percebemos que o valor do individual para o coletivo, ele, com a pandemia, ele passou a ter uma importância, vamos dizer assim, e um olhar muito mais ampliado. Então, quando eu ouço a Priscila falar, por exemplo, dos espaços e de entender que, a partir do momento que eu tenho, né, mesmo que seja dentro de um trabalho híbrido, pessoas trabalhando dentro das empresas, eu preciso reorganizar esses espaços. Como é que a gente reorganiza, por exemplo, o espaço do café, o espaço da conversa, o espaço da proximidade, do relacionamento, das conexões que são fundamentais por sermos seres sociais entre essas pessoas? Então, assim, eu acho incrível que todo o conjunto é todo um processo que faz com que a gente pense hoje muito mais no coletivo do que no individual. E o mais intrigante, se nós pensarmos no campo da comunicação ou no campo das organizações, é nós imaginarmos que quando nós falávamos em organizações, e a definição tanto de organização quanto de cultura requer a presença do sujeito, mas a presença do sujeito, né, da pessoa no grupo. Por exemplo, organização é uma pessoa, a gente não consegue dizer que nós temos uma organização. Eu até entendo dentro da concepção do empreendedorismo, né, e tudo mais, mas sempre nós estamos, como a Eliane falou, em relação. E eu acho que é esse movimento em relação que precisa sair do olhar individual nosso e procurar nos colocarmos mais na situação do outro, sabe? A ampliarmos na nossa escuta. Então, quando nós ampliamos a nossa escuta, que hoje é muito mais essa visão de uma comunicação com as pessoas, nós conseguimos sermos até melhores, não só em termos de produtividade, que eu acho que isso é fundamental hoje, mas em termos de nós querermos experimentar mais e fazermos mais, porque naquele espaço eu me sinto melhor, eu sou respeitado, eu sou uma pessoa chamada a participar, ouvem as minhas opiniões, instigam diálogos, aproximam. É um tipo de comunicação, por exemplo, onde, na realidade, a gente precisa olhar muito mais para aquilo que nós estamos criando e desenvolvendo. Eu acho que quando a gente olha para isso, Eliane, depois, né, você também complemente, por gentileza, a gente consegue olhar para esse ser humano mais integrado, mais conectado e mais ausente do seu eu, que está extremamente bem preparado a partir do momento que ele respeita os outros eus. Né? E como que esse nós emerge em uma relação que é a relação do cotidiano hoje, para que a gente possa dizer que nós temos não só saúde, né, mental, mas principalmente bem-estar. Então, eu deixaria uma pergunta assim: o que nós temos feito para sairmos do nosso eu e olharmos mais
as outras pessoas com as quais nós nos relacionamos e que estão mais próximas de nós. E como que nós fortalecemos esse elo para que a gente possa depois caminhar para uma abrangência, vamos dizer assim, de outros stakeholders. Eu nem gosto de usar a palavra outros mais hoje, né? Mas de, por exemplo, os nossos cooperados, né? No caso aqui do Sicredi, né? A comunidade, a imprensa, né? As entidades governamentais. Então, tem toda uma gama de relacionamento que elas acabam depois sentindo, entre aspas, o reflexo disso que nós fazemos dentro de casa. Então, assim, sabe, olhar para a questão dos espaços, igual a Priscila trouxe, né? E olhar para esses espaços onde as pessoas se relacionam cada vez mais, se colocam como pessoas e são mais autênticas, eu acho que a gente tem, assim, um valor muito grande no que a gente chama de, sabe, o compromisso das pessoas, aonde elas estão, o que elas fazem e como que elas avançam nesses relacionamentos. Perfeito, perfeito. Acho que é muito rico a tua fala também, Marlene, em função de que não tem volta, né? A gente precisa trazer essa pauta para dentro das organizações com mais clareza, né? E para mim, assim, o que fica muito, até trabalhando muito a questão do capitalismo consciente, né? É a gente conhecer também com quem a gente se relaciona, né? Porque acho que o start muitas vezes está nas próprias lideranças de se aproximarem mais dos seus, né? Dos seus internos, dos seus externos, para ver o que está acontecendo, né? O que eu preciso fazer para realmente trazer mais engajamento, para a minha empresa realmente ter um legado positivo, né? Então, para mim, assim, começa muito dentro dessa linha, né? E outra coisa é essa questão de tudo estar conectado, né? A gente está pensando no bem-estar de todos, né? E os ambientes, eles são fundamentais para isso também, porque se não tiver um ambiente propício para isso, como é que meu funcionário vai poder trabalhar de maneira adequada? Como é que eu vou poder criar uma estratégia de comunicação e até mesmo entender as culturas que estão transitando dentro desse ambiente, né? Então, acho que é muito por aí, compartilho com vocês duas nessas questões. E aí, partindo mais assim para as experiências de vocês, junto às empresas que vocês atuam, né? Desse contexto que a gente está vivendo hoje, assim. Qual é a percepção de vocês? O que seria talvez mais importante a gente ter como desafio, assim? Qual o maior desafio para colocar um processo desse em prática? Priscila, Marlene, quem quiser começar? Eu estava ouvindo vocês e faz tanto sentido, né, a gente pensar na visão mais coletiva de tudo, e vou também fazer um gancho para os ambientes físicos, quando a gente vai fazer um espaço. Até um tempo atrás, a gente conversava mais com a questão das lideranças para ver quais eram as necessidades desses espaços, né? E hoje, quando a gente pode entrar numa empresa e conversar com a secretária, conversar com o staff, conversar com as gerências, conversar com a pessoa que faz a faxina, a limpeza, e entender a visão de cada um deles sobre aquele ambiente físico, nossa, isso enriquece muito a forma daí da gente organizar esses espaços, né, e propor esses novos espaços. Então, só quis fazer esse gancho com o comentário que eu achei perfeito anterior que vocês fizeram. E daí, vindo para a questão dos desafios, olha, eu acho que dentro da atmosfera aqui da arquitetura e da intervenção nos espaços, o que a gente vê ainda, apesar de hoje já ter muito mais abertura para eu poder chegar, às vezes, numa empresa e dizer, posso conversar com todas as pessoas envolvidas ali, mas também a questão ainda de ter muita referência estética sobre os espaços, ainda tem muitos modelos que parecem que podem ser replicados para qualquer lugar. Então, se vem, às vezes, né, acontece muito o Google, que trouxe um modelo de ambiente físico que na época foi muito coerente e adequado para as necessidades deles, para as pessoas deles, mas é um tipo de modelo físico que às vezes a gente vê que não se encaixa com toda a empresa, não precisa se encaixar com toda a empresa. Então, talvez o desafio que eu lanço aqui dentro da minha área é a questão de realmente respeitar a coerência, né? E na hora de se montar um espaço, de se fazer um espaço, olhar para a cultura da empresa, para os valores da empresa, mas também olhar para as pessoas que estão ali, para as atividades que elas precisam executar, e daí fazer um ambiente coerente com isso, sem necessariamente ter uma receita de bolo ou replicar
modelos de outras empresas para dentro, né, de uma organização. Então, eu acho que entender essa identidade do perfil das pessoas, da cultura dessa empresa, e daí trazer isso na coerência para um ambiente físico que vai abraçar e acolher isso, eu acho que talvez esse é um grande desafio hoje que a gente está tentando, né, chegar aí na solução. Talvez a partir de muitas perguntas, não de tantas respostas, né? Verdade. Eu gostei muito da fala da Priscila, porque ela tocou num ponto que é a questão de como é que nós olhamos para essas pessoas e não temos a receita, né? Ou não temos os modelos. E isso nos desafia a fazermos diferente. Então, por exemplo, eu estava, né, olhando um pouquinho aqui para o Sicredi, os valores, o trabalho. E claro que dentro de um sistema cooperativista, o cooperativismo é a essência, né? Aquilo que nós efetivamente fazemos juntos nessa cooperativa. E dentro da concepção do juntos prosperamos, eu fico imaginando, Priscila, como que nós, por exemplo, ao desenharmos, né, aqui entrando um pouco na área de arquitetura, eu tenho até uma irmã arquiteta, então desenharmos esses espaços, o quanto que é importante você efetivamente conhecer ali, observar o movimento e, de repente, enriquecer com imagens, vamos dizer, né, entrando um pouco dentro da nossa área também, né, Eliane? Imagens que remetam a esse movimento, a essa disposição, a essa vontade de fazer cada vez mais junto. Então, assim, se eu for olhar hoje, né, fazendo a conexão com o que a Priscila falou, mas respondendo também a questão do desafio, eu acho que é a disposição das pessoas em entenderem que nós juntos realmente somos melhores e não deixarmos passar o momento correto das nossas conversas, dos nossos entendimentos ou crescimento ou conflitos e amadurecimento, né? Ou seja, dos nossos diálogos, para que a gente realmente possa fazer junto aquilo que nós acreditamos, né? Porque, às vezes, o que nós percebemos, né? E a gente até eu já referenciei esses dados, eu inclusive não gosto até de falar sobre eles, porque 87% de não engajamento nas organizações diz que nós não estamos fazendo o que nós estamos aqui conversando nesse exato momento. Então, eu acho que a gente precisa realmente uma consciência maior das nossas lideranças, e quando eu estou falando de lideranças hoje, não significa apenas, né, o presidente dessa cooperativa ou a diretoria, eu estou falando de todas as pessoas que trabalham nessa cooperativa. Como é que nós temos a consciência de que, colaborativamente, em conjunto, respeitando os outros, né, nós somos mais. Encarando as conversas difíceis, encarando os processos de relacionamento, entendendo que quando nós, na realidade, somos as pessoas que dão o movimento à cultura da organização. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes nós ficamos num comportamento de espera. E se organizações são as pessoas que dão o movimento, são as pessoas que fazem dessa organização aquilo que ela é. Então, assim, resumindo, porque não é uma pergunta simples da gente responder, espero que tenha respondido a sua pergunta, mas eu acho que esses são os desafios maiores que nós temos aí, já estamos encarando hoje, e as empresas, né, e cooperativas que já encararam estão saindo na frente com certeza, né? Dentro, por exemplo, de uma visão aí de capitalismo consciente, quando a gente assume uma consciência sobre todos os nossos processos, nós com certeza impactamos, né, de uma forma muito mais abrangente. Eu diria assim, termos lucro, isso é necessário.
irmos além do lucro, isso é real hoje, mas o que nós efetivamente estamos fazendo, não dentro daquilo que nós pensamos, mas dentro das necessidades aonde nós atuamos. Por exemplo, o Sicredi tem um projeto de educação fantástico, né? Como é que nós estamos evoluindo nesse processo de educação? Que transformações nós estamos efetivamente trazendo para essas comunidades? O quanto que talvez os filhos dos nossos cooperados também estão sendo transformados nessas comunidades, para além dos filhos dos nossos cooperados. Então, a gente amplia, né, socializa mais. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Não, perfeito. A fala de vocês é super inspiradora aqui para todos nós, né? Porque realmente nos faz refletir. A gente está nesse momento realmente de reflexão, né? E esse espaço aqui do Geralmente Quinta-feira é justamente para isso, né? Para a gente fazer essas provocações, né? A gente não está trazendo também as coisas, as verdades absolutas. Nem existem verdades absolutas, né? Mas são ponderações, são reflexões que já nos mostram, né, um caminho, né? E agradeço também a Aline aqui que está com a gente fazendo a tradução gentilmente aqui para todos dessa conversa maravilhosa aqui com a Marlene e com a Priscila. E, gurias, olha só, eu comecei a pensar agora aqui com relação a exatamente assim, eu sei que vocês já introduziram um pouquinho do assunto, mas o que traz de positivo? Quais são os benefícios explícitos mesmo que a gente pode enxergar de uma possível gestão mais humanizada, né? Eu sei que, além trabalhando do conceito do capitalismo consciente, né, olhando ali os 4 pilares, né, a cultura, o propósito maior, essa orientação aos stakeholders e também às lideranças, né, a gente tem aí um norte, né, para a gente poder se organizar e começar a pensar de como a gente pode colocar isso em prática, né? De como isso realmente vai fazer sentido. E eu trago aqui também, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas as Empresas Humanizadas é uma startup que tem lá em São Paulo, e eles fizeram uma pesquisa já há 2 anos, já é a 2ª edição, investigando esse nível de consciência dessas empresas, né, que já estão com algumas práticas, né, com algumas ações em andamento na sua vida. Isso vem digamos assim, é uma replicação do movimento que o Raj Sisodia fez lá nos Estados Unidos, né? Trazendo já o capitalismo consciente para a parte prática, né? Onde ele identificou, através das pesquisas, que lá as empresas eram realmente mais rentáveis, aquelas que tinham esses 4 pilares muito fortalecidos dentro da organização. E aqui no Brasil, né, o professor doutor Pedro Paro, ele também trouxe, então, esse processo para cá e investigou, e a gente, olhando as pesquisas, né, dele, assim, observa muito isso, né, que realmente olhar para além do lucro, pensar nessa orientação aos stakeholders, né, pensar nessa construção de mais confiabilidade dentro das organizações, que já é uma pauta bem interessante, que tem outras pesquisas que já falam nisso, né, o quanto as empresas devem ser confiáveis e são confiáveis aqui no Brasil. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês nesse sentido, assim, quais são os principais impactos que vocês percebem seguindo, então, por esse caminho, né, da gestão mais humanizada e do capitalismo consciente? Eu falaria da emoção, do amor, da paixão, da gratidão. Porque eu acho que quando você abre o seu coração nas organizações, você realmente, primeiro, se cura, né, pensando no Raj, e você cura as organizações dessa doença, desse ambiente, às vezes, que não é legal, que é contaminado, que não flui, né? Então, eu olharia dentro da proposta do capitalismo consciente, e aí tem a Nilma também, que trabalha muito com a questão do lado feminino e do lado masculino, o quanto que nós equilibramos na maneira, por exemplo, de falar agora. Eu estou tentando, né, colocar mais o lado feminino do que o lado masculino, que de repente enrijece, é mais duro, né, tem mais... Eu estou tentando sorrir mais para demonstrar que, às vezes, essa minha fala pode trazer muito mais conexão com aquela pessoa
do que às vezes eu estar, né, fazendo, às vezes, uma forma de falar que, de repente, você está ali mais dura. Estou dando um tipo de exemplo aqui para a gente, acho que, entender que talvez um dos primeiros pontos que eu colocaria seria esse, sabe, de paixão, de amor. Amor e gratidão, eu acho que são dois sentimentos que fazem com que nós, sabe, ser grato por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você faz e agradecer, né? E eu acho que dentro do espírito do desenvolvimento aí do capitalismo consciente, quando a gente olha para a questão da liderança consciente, entendendo que não é, de novo eu gostaria de falar isso, porque eu acho que é uma grande tendência nas organizações, nós pensarmos em cada pessoa como protagonista, em cada pessoa como um líder que inspira e que tem valor no desenvolvimento da sua atividade. Então, por exemplo, pensando um pouco, né, dentro dessa ideia da emoção, né, da gratidão, seria pensar numa liderança consciente onde cada líder ele é protagonista, ele assume essa liderança na organização, ele inspira os seus pares, as pessoas com as quais ele convive. Mas eu gostaria de olhar muito dentro dessa proposta de desafio do capitalismo consciente para a questão da autoconsciência, né, o quanto que nós nos preparamos para sermos líderes e medimos, né, se nós estamos sendo bons líderes, né, e a gente mede isso a partir de várias formas, né? Uma delas, por exemplo, é eu conversar com as pessoas com as quais eu trabalho e fazer uma avaliação da forma com que eu atuo, né? E encarar isso, entendendo que não é uma crítica, né, à minha pessoa, mas é uma crítica ao desenvolvimento das nossas relações, né? Para evoluirmos no sentido de consciência da equipe, né, daquele time, e depois a própria consciência daquela comunidade onde eu atuo. Nós não estamos falando só de relações naquele determinado departamento, mas estamos falando de relações entre os departamentos da empresa e entendendo também que depois nós acabamos nos relacionando com outros stakeholders, como a Eliane já colocou até no começo aí do nosso programa. Então, eu entenderia que se nós olharmos para essas relações e para esses movimentos, né, colocando mais coração, né, nos colocando mais, nós, inclusive, passaremos a enfrentar muito melhor os nossos medos. E quando nós enfrentamos os nossos medos, nós também evoluímos como seres humanos. Então, dentro dessa concepção que eu olharia aí para essa atitude nossa nas organizações. Uhum. E a tua fala é muito, muito inspiradora mesmo, Marlene, porque eu compactuo disso, né? Eu vivi, na verdade, 20 anos da minha vida muito voltada ao mundo corporativo, vivenciando, né, na pele o que é estar num ambiente assim, né? Com essas coisas boas e as coisas que não tão boas, né? E para mim, assim, ficou muito claro, né, na minha vivência, né? Que às vezes falta muito essa questão da gente poder falar sobre amor, sobre gratidão, sobre cooperação, às vezes, dentro das organizações, né? Isso faz uma falta imensa, né? E quando tu trazes essa questão de um olhar mais feminino, né? Isso independe do gênero, porque cada um de nós tem essas forças masculinas e femininas dentro do ser humano, é uma força do ser humano. Eu acho que aí talvez seja um start assim para essa modificação realmente acontecer, né? Porque quando a gente conseguir falar dentro dos nossos espaços corporativos, né, dessa questão do amor, da nossa vida pessoal, né, da nossa família e de tudo que está acontecendo com mais transparência, com mais tranquilidade, né, isso gera uma relação de confiança. Eu acho que aí a gente começa a ver essas coisas florescerem, né, nas nossas organizações. Priscila, queres comentar? Claro, eu adorei que antes vocês falaram do Rádio Cisódia. Sabe que eu também levo para os meus alunos arquitetos bibliografias do Rádio Cisódia, Pedro Paro, fico incentivando que a gente se inspire também nesses grandes autores aí. E eu vejo assim como um grande benefício, né? O que o ambiente físico pode proporcionar. E eu vou trazer aqui uma outra autora que a gente gosta muito,
que se chama Stan Stamberg, que é uma médica americana e que ela tem um conceito que ela defende a ideia de healing spaces, espaços de cura. E que daí também conecta muito, né, com o próprio Raj que diz, né, para a gente curar a gente, depois os outros, e como que o ambiente físico também pode ajudar nisso tudo. Então, hoje já existem uma série de evidências científicas que, de fato, os ambientes físicos, eles podem nos despertar emoções positivas, né, e no meio de, às vezes, tantos desafios que a gente precisa lidar no nosso dia a dia, talvez um desafio fique um pouco mais leve se a gente conseguir resolver ele num ambiente que seja um ambiente conectado à natureza, que tenha uma vista bacana, né, ou que esteja proporcionando interação e um bom relacionamento com outras pessoas. Então, a forma de lidar com esses desafios que acontecem ao longo da vida e que a gente vai ter que passar, né, ter essa resiliência ao longo da vida, talvez o ambiente físico ele pode nos ajudar a passar por isso com mais leveza. Então, eu levanto muito a bandeira por a gente pensar em cada um desses detalhes do ambiente físico que, de novo, pode ser coisas pequenas, específicas, que podem ser feitas a qualquer momento, pequenos ajustes para criar esses ambientes mais acolhedores, num momento que talvez a gente não possa dar um abração físico, mas a gente pode ter um ambiente que vai abraçar as pessoas. Eu penso um pouquinho nisso. É verdade, não, super a tua fala, assim, né, e eu fiquei pensando, assim, né, de que cada situação, são pequenos momentos dentro da organização, né, que a gente pode se sentir mais inclusivo, mais respeitado, né, e realmente, assim, o ambiente físico, ele pode, numa reunião, né, como é que eu faço essa minha reunião, em que espaço eu faço essa reunião, né, de como eu me coloco frente aos meus colaboradores e tudo mais, isso tudo vai influenciar, de certa forma, né, as pessoas, né? E aí, gurias, partindo já, assim, para essa questão de pensar um pouquinho no ser humano, né? Eu sei que a Priscila e a própria Marlene, elas defendem muito nessa essa questão do bem-estar dentro das organizações, né? Então, a gente vê hoje ainda muitas pessoas passando por burnout e com muitos problemas, né? E como é que vocês enxergam, o que vocês têm visto nas organizações onde vocês têm relacionamento, né, com relação a isso, né? O que a gente pode estar fazendo também para minimizar um pouco esse problema, né, que é um problema super grave, que eu acho que está muito conectado com o que a gente vem falando aqui, né, dessas mudanças de comportamento, de momentos, né, de experiência do colaborador também. Marlene? Eu posso começar, eu fico sempre na expectativa, porque a gente precisa desse olhar, né, sobre o outro, né, Priscila, e você está falando tanto sobre isso. E obrigada, viu, mais uma vez, Eliane, pelo convite, por poder estar aqui com vocês. É muito gostoso a gente refletir sobre isso, e mais do que refletir, poder colaborar com as organizações nesse desenvolvimento a partir das nossas escutas, né? Eu acho que uma ação estratégica no campo da comunicação, que eu tenho procurado fazer nas minhas mentorias, no planejamento, por exemplo, de comunicação que eu venho desenvolvendo para algumas organizações que, inclusive, desejam ampliar relacionamentos com stakeholders, eu acho que isso já está vindo, entende? Que antes isso não acontecia. Eu acho que uma das questões é tudo que nós pudermos antecipar antes que aquilo aconteça, entende? Por exemplo, eu vou ter que, né, fazer exame em todos os meus funcionários, eu vou ter que fechar a minha empresa aqui, mesmo sendo uma empresa que precisa estar aberta, estou sendo comunicado aqui na quinta, que no domingo eu vou ter que fechar, então eu não vou fazer isso na segunda, percebe? Eu já vou fazer isso na quinta mesmo, ou no máximo na sexta-feira de manhã, todos os públicos daquela empresa, né? Então, eu acho que o que eu estou querendo dizer é o quanto que nós antecipamos os processos comunicacionais para que a gente sempre possa, entre aspas, saber sobre aquele processo, atuar naquele processo e ser parte do desenvolvimento daquela ideia, né? Eu acho que essa é uma estratégia que tem colaborado muito na construção de confiança nos relacionamentos com os públicos, porque daí eu não me surpreendo, entende? Eu já tenho o posicionamento dessa empresa, a voz dessa organização, tanto internamente, né, com os colaboradores, com os nossos empregados ou funcionários, né, assim como com
públicos estratégicos no relacionamento dessa cadeia. Então, por exemplo, clientes, porque eu vou ter que postergar a entrega, fornecedores, porque, né, eu estou recebendo matéria-prima. Então, esse olhar se amplia, né, e o nosso trabalho pode acontecer. Eu acho que essa é uma estratégia assim, bastante interessante. E a outra que eu gostaria de deixar como colaboração e talvez até inspiração, até duas eu poderia falar, mas eu às vezes não sei o tempo aí que nós temos. Uma outra é para que nós passemos a observar os nossos pequenos movimentos. Eu tenho intensificado muito isso, sabe? Celebre a mudança da mesa. Não você ter atingido 300% a mais do faturamento, que demorou 6, 8, 9 meses, né? Estou falando aqui para você entender. Celebre aquele pequeno movimento. Todo pequeno movimento traz uma nova energia. E nós precisamos passar a reconhecer esses pequenos movimentos. Um olhar, uma fala, um reconhecimento. Uma mudança de mesa que a minha faxineira, de repente, fez ali, seja na organização ou seja na minha casa. Esses pequenos movimentos, sabe? Celebrar mais intensamente, né? E um outro que eu acho que é um exemplo fantástico, eu fiz até já 2, 3 programas, e vou fazer um agora novo sobre isso, que é uma campanha que a Natura lançou. Faça uma pausa, todo mundo importa, tome um café. Aí um outro dia eu vi, você já hidratou a sua mão? Aí num outro dia eu vi, tire o olho da tela, pare por 5 minutos. Não faça reunião, um dia livre da semana sem reuniões. Então, assim, eu acho que são, sabe, o todo mundo importa, fazer o bem faz bem, né? E é uma campanha que vai, eu falei de um produto, do resto foram todos, né, os exemplos foram, eu não falei só do creme, eu falei do movimento de preocupação com o bem-estar do ser humano e de algo muito diferente que jamais eu imaginava, com todo respeito, com toda a criatividade e inovação que nós temos no campo da comunicação. Olha que olhar atento, que olhar diferenciado para o ser humano e que exemplo de humanização. Eu acho assim, essa campanha hoje, para mim, é uma das campanhas mais interessantes e que vai além dos muros da organização, né? E eu acho que quando a gente vai além, a gente está fazendo muito mais pela sociedade. E eu acho que é exatamente isso que nós estamos buscando hoje, né? Quando nós ampliamos esses relacionamentos e nos tocamos, né, nas questões da nossa sociedade, mas também podemos inspirar o comportamento dessa sociedade. Então, eu atuo ali diretamente num projeto, igual o projeto educacional, por exemplo, do Sicredi, mas eu também inspiro a sociedade como um todo com algumas atitudes e exemplos, igual esse da Natura, que realmente eu considero assim fantástico hoje como exemplo. Maravilhoso a tua fala, Marlene, e eu compactuo, né? E uma coisa que fica muito evidente, né? Que são pequenas ações, né? Às vezes as pessoas dizem, eu não sei como é que eu começo, o que eu tenho que fazer, eu preciso, sei lá, buscar ser bom em tudo. Não, faça pequenas ações, né? Você pode melhorar, então, essa relação de confiança com os funcionários para que eles realmente se sintam bem, né? Criar ambientes mais colaborativos, né? Então, a gente tem pequenas ações e é assim que funciona, né? Eu acho que é assim que a roda gira e a gente vai tomando consciência. Quanto mais elevação dessa consciência a gente tiver, mais a gente vai poder enxergar esse entorno que as empresas acabam impactando, né? E às vezes os empresários eles acabam não percebendo, né, o quanto de impacto realmente na sociedade essa empresa tem, né? Pri, não te cortando, mas pelo que a Eliane falou, eu acho que tem um ponto, quais são os compromissos que nós, como pessoas, estamos assumindo para fazer diferente. Eu acho que isso é muito importante porque, de novo, talvez o nosso comportamento seja um comportamento de espera. E você que estudou tanto empreendedorismo
né? O fato de empreender significa, às vezes, no simples, a gente está fazendo diferente, mas estar fazendo. Então, quais são os compromissos que você assume como pessoa e quais são os compromissos que você assume naquele grupo, talvez até dentro da vivência do propósito. Me permita, tá, Priscila? Desculpe. Não, acho que é fundamental, fechou com chave de ouro aqui, Imagina. né? Porque realmente é isso, né? Há uma, não pode haver uma dissociação, né? Entre esse coletivo e individual, ele tem que andar junto, né? E essas ações, elas começam muitas vezes em casa mesmo, né? De como eu relaciono com a minha família, de como eu trago esse meu ser para dentro das organizações, porque a gente não consegue mais dividir, nem tem como dividir, né? A Eliane do trabalho, a Eliane da família, a Eliane esposa e tudo mais, né? Eu acho que a gente tem que ir com esse ser total para dentro das organizações. Eu acho que é isso que talvez que nos faça fugir desse sentimento aí que muitos têm, né? De quase ausência de si dentro do trabalho, né, Pri? Eu queria deixar contigo agora. Nossa, meu coração está vibrando aqui enquanto eu ouço vocês falarem, porque é muito inspiradora todas essas falas e essas sugestões da Marlene. Eu acho que eu comecei, quando a Eliane trouxe a pergunta, eu comecei numa linha de pensamento para responder, mas depois, muito inspirada nas falas de vocês, também queria fazer, na verdade, duas colocações, né? Uma, em relação, quando a gente fala de burnout, a gente está falando de algo muito sério, né? Então, a gente traz e estuda esse assunto também na arquitetura, mas entendendo que não é só o ambiente físico que vai ajudar a buscar uma solução para isso, é um conjunto, como a gente está falando aqui ao longo de toda essa discussão. Então, existem sim algumas questões que a gente aborda numa escala mais macro do ambiente físico, na hora que daí a empresa está desenvolvendo um ambiente que é para garantir o mínimo para que a pessoa não adoeça, né? Então, é por isso que também existem normas de segurança da medicina do trabalho que precisam e devem ser aplicadas num ambiente físico, que é desde a questão da ergonomia, da qualidade de luz que essa pessoa recebe, do conforto acústico. Então, é uma série de variáveis ambientais que existem e que a gente precisa, sim, adequar para evitar que uma pessoa adoeça. Mas hoje a gente fala, né, que saúde não é só você não estar doente, mas é o que você está fazendo hoje para promover saúde no futuro, né? O que a gente pode fazer hoje para evitar que a gente adoeça? E daí vem também o papel que mais que o ambiente físico pode nos ajudar, nos inspirar a ter um estilo de vida mais saudável. E daí o que vocês trouxeram aqui, eu vou tentar fazer uma conexão para o meu lado, porque a gente falou muito agora, principalmente nesse momento que tantas pessoas estão em casa, trabalhando em home office, a oportunidade que a gente não pode ter na mão aí de cada um, enquanto indivíduo, poder personalizar o seu espaço, poder criar um ambiente de trabalho que realmente te inspire, que te dê boas energias, e às vezes pode ser através de um ritual, de na hora de antes você começar a trabalhar, acender uma vela, ou borrifar um aroma que você goste, ou botar na sua mesa de trabalho, mesmo que em casa, uma plantinha, ou uma foto da família. Então, são essas microações que vocês estão falando aí, né, e que super a gente consegue fazer e aplicar no ambiente físico também, e que talvez, cada um do seu jeitinho, possa deixar tudo isso mais leve, mais confortável, né? E ter toda essa humanização que a gente está falando aqui. Então, eu acho que também é ir além, não só ver o macro que a empresa pode fazer para criar esse ambiente que vai promover a saúde, mas o que cada um, enquanto indivíduo, seja na sua casa ou seja na sua mesa de trabalho, que às vezes a gente pode sim aplicar pequenas ações para criar um ambiente mais aconchegante, mais saudável para cada um. Ai, que maravilha, muito bom, Pri, a tua fala realmente é bem isso, assim, sabe? Eu fiquei pensando, por muito tempo eu trabalhei eu era da área financeira também, né? Mas eu atendia várias agências, e em cada dia eu estava em uma agência, né? E o quanto isso era, de certa forma, assim, desafiador para mim, né? Porque eram ambientes diferentes, eram mesas diferentes, eram pessoas diferentes, e como a gente vai como é que a gente vai se treinando, né, para esse se relacionar, né? E realmente assim personalizar, trazer essa singularidade para dentro das organizações, né? Acho que é um start aqui para a gente também conseguir colocar essas ações em prática, né? Essas pequenas ações de boas práticas de gestão humanizada, do próprio capitalismo consciente, né? Que às vezes a gente fala e diz, isso aí não é para mim, é só para grandes empresas. Não,
pode ser a padaria da esquina, o açougue, qualquer um pode se colocar, né, nesse espaço e fazer pequenas microações que vão reverberar no social, né, nesse coletivo que a gente está falando aqui, né? E aí, já indo, não sei se queres complementar alguma coisa, Marlene? Não? Tá, pensei que tu querias falar. Indo já para as últimas perguntas aqui, eu queria perguntar para vocês, né, com relação ao propósito, né? A gente fala muito sobre propósito e tudo mais. E para vocês, queria ouvir o sentimento de vocês. Isso é modismo ou não, né? Ou faz total diferença? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância, né, da gente também pensar nessa gestão humanizada, mas também refletir sobre o propósito e de que forma esse propósito está na estratégia da organização. Eu acho que o propósito, ele diz tudo, ele me leva para aquele mundo que eu sonho. Porque se a gente pensar, por exemplo, que hoje eu talvez, né, na geração mais jovem, faça as minhas escolhas a partir do comportamento daquela empresa, né, eu julgo aquela empresa, eu vou lá, eu conheço, eu observo o comportamento, por exemplo, da cooperativa Sicredi. Quando a gente fala sobre o propósito, nós estamos buscando algo com que a gente sonha, algo com que realmente eu quero fazer diferente, eu quero deixar, é o meu legado, sabe? É aquilo que me conecta nesse mundo. Então, eu, por exemplo, pensando no meu propósito, né, eu quero fazer a diferença em comunicação. Eu quero, por exemplo, com que as pessoas realmente trabalhem no campo da comunicação, movimentando não os espaços físicos, mas os espaços do coração, né, Priscila? Então, a Priscila e eu podemos fazer uma parceria incrível aqui em termos, por exemplo, né, de encarar isso como um conjunto todo. Então, quando a gente fala do propósito da pessoa, e aí só trazendo para as novas gerações hoje, o que a gente observa, o que nós estamos percebendo? Um comportamento muito mais consciente, por exemplo, daquele consumidor que hoje faz as escolhas, julga o comportamento daquela empresa ou daquela cooperativa, né? Ele, por exemplo, compra aquele produto porque tem a ver com aquilo que ele pensa, de repente, né, eu não vou comprar aquele produto porque eu ouvi que ali, né, eu vi uma matéria que ali tem um determinado trabalho que não condiz com aquilo que eu acredito. Então, veja, as empresas, elas também precisam se redesenhar. Se nós, como seres humanos, estamos nos redesenhando, e não é só pela pandemia, é muito legal a gente olhar uma pesquisa do Trust Barometer de 2019, que é uma pesquisa da Edelman, que ela já mostrava, em novembro de 2019, aquilo que nós estamos vivendo desde dezembro de 2020, 2021 e assim por diante, né? Só acelerou, vamos dizer assim. Então, quando a gente olha para o propósito da organização, eu quero ver além do cartão desse executivo, não só o propósito, né? Aquilo que a empresa quer deixar como legado, mas o como ela vem fazendo, né? Que forma de agir. Então, essa nova geração vem fazendo as escolhas, inclusive, do trabalho aonde ela pretende atuar, pautado na análise do comportamento dessa cooperativa. Então, se eu faço as minhas escolhas assim, isso significa que eu também estou assumindo de forma mais consciente os meus caminhos. Mas esses meus caminhos se conectam, por exemplo, com o propósito de fazer o bem daquela organização, e é ali que eu quero trabalhar, e é ali que eu vou ser aquilo que eu sonhei ser, conectado a outras pessoas que tenham conexão também com este propósito. Então, isso é muito legal, isso dá uma energia. Eu não entendo como moda, assim como cultura eu não entendo como moda, e eu entendo que propósito hoje dá a condição de nós fazermos mais e fazermos diferente
a partir de uma atuação onde eu mude o olhar. Não é da organização para a sociedade, é da sociedade para a organização. Se o seu propósito se pauta em uma demanda da sociedade, nós estamos numa jornada de provavelmente sermos muito mais reconhecidos e desfrutarmos, vamos dizer assim, de uma reputação com inúmeros stakeholders que admiram, olham, né, e se sentem bem quando, de repente, eu compro aquele produto naquele mercado. Eu estou dando um exemplo assim, porque às vezes eu trabalho muito na área também de alimentação, na área do agronegócio, então a gente consegue observar esses movimentos desses consumidores. Então, a gente fala de alimentação saudável, alimentação nutritiva, né? Igual a Priscila agora há pouco estava falando assim, não é mais só o espaço, é todo um conjunto deste ser humano, né? Então, assim, eu não vejo como moda, vou frisar isso novamente, e é uma preocupação que eu já havia comentado com outros professores, né, com outras pessoas que inclusive atuam no mercado, a respeito de propósito, a questão de 8, 9 anos atrás, inclusive, entende? Então, da gente ver que realmente, né, é o que nos faz sermos diferentes, porque nós ampliamos o nosso olhar e trazemos pessoas que estão conectadas com este propósito, né? E aí eu acho que vai ficar muito mais fácil as nossas organizações serem mais humanas e conectadas. Perfeito, fenomenal, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? A questão que a gente está falando aqui, né, Marlene, de trazer esses múltiplos olhares também, né? A gente está numa discussão aqui com várias áreas diferentes, tu da área da comunicação, a Priscila da área da neurociência e arquitetura, eu da área do capitalismo consciente, da administração. Então, são vários olhares e eu acho que isso é que deve acontecer também dentro dos espaços corporativos, né? Criar esses espaços de diálogo para que a gente consiga conversar, estreitar os relacionamentos, né? Ver o que está faltando, ver o que eu posso ajudar a minha sociedade, o entorno que eu tô trabalhando, né? Então, acho que é fundamental, né? E realmente, para mim, assim, o propósito vai muito dentro dessa linha, né? Eu acho que o propósito ele vai redefinir toda a estratégia da nossa organização e aí trazendo outras coisas, né? São várias pautas que acabam entrando, né? Reputação, SG, ética, transparência, né? E aí vai uma seara de coisas que estão todas realmente conectadas, né? Estamos aqui conectadas com um propósito semelhante, né? Muito provavelmente. Verdade. Eu acho que eu também acredito muito, e quando a gente olha o propósito em relação ao ambiente, né? Quando a gente vai começar uma reunião com uma empresa, a gente procura entender qual é o propósito dessa empresa, quais são os objetivos, os valores dessa empresa, porque muito mais do que criar, às vezes, uma sala de, né, uma recepção onde tem ali um quadrinho de missão, visão e valor, e que às vezes tem coisas escritas ali que não tem nada a ver com que o ambiente, a experiência que o ambiente está proporcionando, né? A gente acredita muito mais na coerência, como é que a gente pode, a partir de um claro entendimento do propósito da empresa, das pessoas que estão ali, né, que também passam por um momento, que precisam passar por um autoconhecimento para identificar os seus propósitos e daí sim se conectar a esse propósito da empresa, mas de que forma que o ambiente físico ele pode representar tudo isso. E daí volta um pouquinho do que a gente falou antes, eu não tenho como chegar com um modelo já pronto, que foi implantado em uma outra organização, com outro propósito, e querer simplesmente, porque está na moda, colocar para essa instituição, para essa organização. Então, eu acho que é fundamental falar sobre esse tema, adorei essa pergunta que veio, porque para a gente também projetar espaços, a gente precisa também ter clareza de quais são os propósitos, né, qual é o propósito dessa empresa, para fazer algo que seja coerente, que o espaço, na hora que a pessoa entre, ela já perceba a partir da experiência dela qual é a intenção, né, qual é o objetivo, qual é o legado que está se deixando ali.
Então, eu também sou muito da opinião de vocês que é fundamental falar sobre esse ponto. Maravilha. Que bom, gurias. Foi muito bom falar com vocês. A gente já está aqui finalizando o programa dessa edição, enfim, né? E eu queria convidar vocês para deixarem uma mensagem, né, especial aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Para realmente inspirar aqui a continuar a fazer essas transformações dentro das suas organizações. Eu assim, né? Eu levanto a bandeira pelos ambientes, sei que é uma pontinha, a gente está falando de algo que é muito maior, mas eu queria convidar cada um que pudesse olhar com mais consciência para os ambientes onde a gente está, porque muitas vezes a gente está tão na correria, a gente entra num piloto automático que a gente perde o nosso estado de presença e não se dá conta dos ambientes que a gente tem frequentado. E cada vez mais que eu estudo esse assunto, que eu conecto com neurociência, com psicologia, com o ambiente físico, mais eu entendo que está tudo integrado, está tudo conectado. Então, daqui a pouco, por a gente não estar presente no momento, talvez a gente está frequentando ambientes que não estão nos fazendo bem e a gente nem se deu conta. Então, o meu convite é que cada um possa parar em algum momento e olhar com consciência para aquele espaço onde você mora, onde você trabalha, e observa a luz, observa a qualidade do som, observa a vista que você está enxergando, observe os detalhes com mais consciência e ver o que pequenas ações a gente pode fazer para ajustar e criar esse ambiente mais acolhedor, mais humano, que é o que a gente está falando aqui. Eu acho que se cada um começar também a olhar para essa pontinha, né, dessa grande discussão macro aqui que a gente está falando, mas eu acho que pode ser um primeiro passo também. Então, já queria agradecer demais. Eu estou muito inspirada, Marlene, com todas as tuas falas, Eliane também. Foi um momento muito prazeroso estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Eu sempre digo que quando nós fazemos com amor e quando nós somos humildes naquilo que nós fazemos, eu acho que o mundo precisa de mais humildade, sabe? E quando a gente fala de humildade, nós estamos falando, inclusive, em reconhecer o outro. Né? Às vezes a gente acredita naquilo que a gente fala, a gente sabe o que nós estamos falando, mas quando a gente ouve mais, eu acredito que a gente pode fazer melhor. Eu tenho procurado muito ampliar a minha escuta, porque é complexo no mundo que nós estamos hoje, e talvez na cobrança que a gente até receba, né, por ser acadêmica, né, Eliane, por estar, né, à frente aí dos estudos da comunicação, no campo, mas eu acho que a gente precisa se abrir mais e fazer as nossas escolhas daquilo que efetivamente você quer fazer e você gosta de fazer, porque a vida é uma única vida. Então eu entendo que quando a gente diz assim, sabe, olhar mais para a gente, né, Priscila, que você acabou de falar agora, fazer mais, sentir o aroma, né? Imagina num restaurante aquela gastronomia, então sinta aquele momento, tenha prazer em tudo aquilo que você está fazendo. E coincidentemente hoje de manhã, acho que eu estava ouvindo, eu tive uma certa insônia, mas eu estava ouvindo a Casa do Saber, e eu não me lembro agora o nome me desculpe, mas só veio na minha mente assim, a fala dela, o que vou fazer hoje e como vou fazer hoje. E eu acho que é isso, entende? Viver o hoje, não... Claro, a gente tem um amanhã, mas viva intensamente todos os momentos, aprenda, no meu entendimento, a escutar mais, a talvez silenciar, para que a gente possa crescer como ser humano no desenvolvimento aí, ou, por exemplo, no sentido de termos ambientes mais humanizados, sabe? Nós temos ambientes mais humanizados quando nós somos nós, então faça as suas escolhas para viver em ambientes que você realmente queira estar. Eu acho que é isso. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho, pela presença, por sentir vocês tão próximas, né? Não conhecia a Priscila, gostei muito também, Priscila, de estar aqui com você. A Eliane, nós já temos troca e fãs de carteirinha uma da outra, né? Eu amo o Rio Grande do Sul, meu pai né,
gaúcho, vamos dizer assim. Eu tenho sangue gaúcho na veia e é um estado maravilhoso que me respeita um monte e eu respeito muito, né, o trabalho e a forma de atuar dos nossos gaúchos. Então, assim, meu carinho, muito obrigada, contem sempre comigo e que a gente possa cada vez mais aprender. Eu acho que a vida, né, com humildade, aprendemos. Obrigada. Ai, muito fã de todas as duas, né? Eu vou te dizer assim que sempre, quando tem oportunidade, né, de juntar esse pessoal assim que são falas tão inspiradoras, né, gurias? Vocês trouxeram assim o que a gente precisava ouvir. Eu acho que os nossos telespectadores aqui que estão nos assistindo também gostaram muito, né? E de ouvir que é possível, né, a gente construir esses espaços mais humanizados, né, tendo esse olhar mais empático com o outro, né? Com as pessoas que se relacionam com a gente, com as empresas que se relacionam com as nossas empresas, né? E tudo mais. Então, eu agradeço muito aqui, agradeço também ao pessoal do Sicredi, em nome aqui do Solon Stout, que me propiciou, né, fazer esse bate-papo com essas convidadas mega especiais aqui, para a gente trazer um pouquinho de inspiração aqui para as empresas, né, para os empresários que estão nos ouvindo, né, que estão aqui em busca de algo novo, né, de algo que a gente possa realmente construir. E também convido a todos, né, se quiserem saber mais sobre o capitalismo consciente, procura o Solon, me procura, né, nas redes sociais. A gente tem uma rede específica do Instituto aqui no Rio Grande do Sul, que é pelo Instagram, que é cc_rs Rio Grande do Sul. Se quiserem também entrar ali para seguir os nossos conteúdos, né, serão sempre bem-vindos, né? E obrigada e até semana que vem com mais um programa, geralmente quinta-feira. Obrigada, gurias, um bom final de semana e paz para todos. Muito obrigada. Obrigada. Cooperar, colaborar, contribuir, por meio do aprendizado, despertar a consciência. A sua, a minha, as nossas. Buscar olhares diversos sobre temas relevantes. Estimular pensares para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões que promovam ação, diversidade, inclusão, estratégia, inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos?